De volta com o Alerj Debate de hoje, conversando sobre as questões que envolvem a audição. Deputado, o senhor falava no bloco anterior sobre uma questão importantíssima, que é o barulho excessivo, o mal que isso pode trazer à pessoa. E hoje, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, é muito comum a gente assistir os MP3, enfim, o uso desse tipo de aparelhos, boates, as pessoas ficam muitas horas em lugares onde o som parece que é muito inadequado. Qual é realmente a dificuldade, o que isso implica na vida cotidiana das pessoas? A primeira é que todos nós que vivemos na metrópole, enfim, estamos suscetíveis a ter níveis de decibéis muito acima do padrão aceitável. E o outro é o convívio social. O menino jovem que vai para uma boate, enfim, que os amigos todos vão, enfim, fica ali 4, 5, 6 horas, enfim, exposto a um barulho, a uma música altíssima. Você vai ao cinema também, enfim, o barulho, enfim. E o MP3, que é uma questão das mais graves, que você muitas vezes está perto de uma pessoa, você consegue escutar a música que ele está escutando. Enfim, e isso é um dano irreversível, enfim, que precisa ser cuidado. Então, o garoto, o jovem, todos nós, que muitas vezes vamos a um show, por exemplo. Outro dia um médico, doutor Amarante, ficou um mês me contou que ficou um mês sem operar porque foi um show, ficou bem de frente de uma caixa de som e teve problemas no labirinto. Então são questões que precisam ser tratadas. É preciso que a gente tenha medidas coercitivas, aí sim, do poder público, para que o poder público haja para medir e para coibir esse tipo de abuso, que afeta sobremaneira aí a vida das pessoas. E essas questões, esses sintomas podem ser irreversíveis, doutora Amarante? São irreversíveis. Quando você tem o dano da célula nervosa, essa é irreversível. O único meio que você tem é de aumentar a intensidade do som. E para evitar que uma pessoa saiba que o outro tem uma deficiência auditiva acentuada e converse gritando, existe o que a gente chama o aparelho de amplificação sonora individual, que nada mais é do que a prótese auditiva. O indivíduo usa aquele aparelho, ele capta a minha voz de intensidade normal e o amplificador do aparelho vai, então, aumentar a intensidade. Que a célula nervosa vai precisar de uma intensidade sonora maior do que ela necessitaria normalmente para ser impressionada e levar, então, esse som aos centros corticais da audição, onde a mensagem sonora se torna consciente e é decifrada. E qual é a média de som suportável para um ser humano? Veja bem, existem posturas já municipais, estaduais e federais, no sentido de a norma reguladora número 15 determina que você só pode ficar exposto durante 8 horas diárias a um som cuja maior intensidade seja de 85 decibéis. O que não é realidade para a gente. O que não é realidade para a gente. Quer dizer, até determinados indivíduos são. Se Sim. você trabalha num escritório fechado, com pouca som, tudo bem. Mas se você trabalha num ambiente a céu aberto, também é melhor do que trabalhar num ambiente fechado com uma intensidade sonora muito grande, como é a boate, né? Mas o que acontece é que você não pode evitar, porque hoje em dia o mundo moderno, como disse o deputado, é extremamente ruidoso. É o som do tráfego, é o som da propaganda eleitoral, é o som das freadas bruscas e escape de motocicleta, é o som do bate-estaca, da serra elétrica, do ruído dos aviões que cruzam muitas vezes as cidades, ou quando você mora perto de um aeroporto. Tudo isso é prejudicial à saúde do indivíduo no que diz respeito à baixa de audição. E a baixa de audição, ela ocorre juntamente com uma série de outras coisas. O indivíduo que fica irritado, que ouve um som muito intenso, acima de 85 decibéis, ele tem problema de cansaço, fadiga fácil, entendeu? Então não é só um dano para o aparelho auditivo. Agora, 85 decibéis é o limite máximo durante 8 horas. Você botar 90, ou vamos dizer assim, cai assim para 2 horas. Você botar 95, cai para meia hora. Eu estou falando empiricamente, não tenho de cabeça. Mas se você botar 100 decibéis, cai para 10 minutos.
O senhor tem sentido, doutor Morante, o aumento de pessoas que procuram o atendimento médico por conta dessa vida moderna, dessas questões todas? E um dos aspectos também é o trânsito, né? O trânsito na nossa cidade o barulho é intenso. Ruidoso, Mas existe sim a busca por um conselho ou um exame que diga quanto o indivíduo perdeu de audição e quais os recursos que ele tem para recuperar essa audição. Mas o convívio social muitas vezes exige, como eu dizia, que as pessoas, enfim, os meninos, enfim, os jovens, enfim, tem que ir ao boate, tem que ir a ambientes, a shows, enfim, que são 3, 4, 5, 6 horas, estão ali expostos a uma lesão gravíssima, doutor. Exato. Isso, e aí é irreversível. E nesses casos, deputado, será que a gente não se teria uma medida educativa? Será que o governo aí não pode entrar com uma medida educativa nas escolas, que as pessoas precisam saber o mal que estão sofrendo? Porque muitas vezes eu acho que os jovens não sabem, não têm essa noção, que expostos às tanto vezes, assim... E quando tem a noção, tem a dificuldade, enfim, de como é que vai se relacionar? Pois é. Porque os amigos todos estão indo ao show, estão indo, enfim, todos nós, a verdade é essa. Mas é uma questão gravíssima. E muitas vezes vão perdendo a condição auditiva, enfim, quase que sem perceber, aos pouquinhos, enfim, quando vai fazer um exame, é que se percebe que perdeu 10, 20, 30, 40, 50% da audição. Então, neste caso, é fundamental que o poder público, que o Estado possa ter fiscalização, enfim, que tenha um interesse comum acima de tudo, que a gente possa aí coibir e claro, bem, esclarecer. Veja bem, deputado, o que acontece no ambiente do trabalho, existe o que a gente chama equipamento de proteção individual, o EPI. É uma proteção que se põe, são vários tipos que se põe no ouvido, para que você não escute a intensidade sonora daquele ambiente de uma maneira total. Ela é atenuada. Minimiza. Minimiza. Agora, quando você vai numa boate, você não vai dizer para o teu filho, não, bota o aparelho, proteção individual, ele quer justamente escutar aquilo e ele quer conversar com o outro. Agora, imagine você uma conversa, tá entendendo? Numa boate. É impossível. Eu não sei como se namora em boate. É uma questão complexa, Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Continue com a gente.